Fala aí, galera. Bom, essa daqui é uma aula que é continuação, beleza? Da última aula de ecologia geral. A gente falou aí de população, conceitos básicos como indivíduo, espécies, comunidade, ecossistema, biomas, biosfera, conceitos como habitat, nicho ecológico, ecótone, a relação, né, entre população, comunidade, os níveis de organização na ecologia. Falamos também sobre densidade populacional, fatores que fazem crescer ou diminuir o tamanho de uma população e como é que se chamam esses fatores, beleza? E dando continuidade, então, vamos falar de um outro conceito bem importante, que é relações ecológicas. Eu já fiz aqui no site uma aula sobre um tipo de relação ecológica, que são as desarmônicas. E ainda vou fazer uma outra aula ainda bem detalhada sobre as relações ecológicas. Mas vamos lá, falando bem rápido aqui, bem resumido, certo? Porque tem bastante coisa ainda para falar sobre esses principais conceitos de ecologia. Se você não viu a primeira aula, eu aconselho que você vá lá ver, beleza? O que são relações ecológicas? É a forma como os indivíduos, né, o conjunto de uma espécie, o conjunto de uma população, relacionam entre si, tanto da mesma espécie como de espécies diferentes. Essas relações podem trazer benefícios ou não, né? Às vezes pode trazer benefício para uma, não trazer para outra. Então elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Elas podem ser harmônicas quando elas trazem benefício, desarmônicas quando elas trazem prejuízo. Também podem ser de dentro, né, da mesma, né, intraespecífica como interespecíficas. Então vamos lá ver aqui rapidinho. A interação, relações ecológicas, nada mais é do que a interação de diversos organismos que constituem uma comunidade ecológica. Então lembra do conceito lá na primeira aula, né, do que é uma comunidade ecológica, um conjunto de população. São genericamente denominados de relações ecológicas. Então a relação entre comunidades biológicas são chamadas de relações ecológicas e costumam ser classificadas pelos biólogos em intraespecíficas da mesma espécie, entre os indivíduos da mesma espécie, interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes, harmônicas quando há benefício e desarmônicas quando há prejuízo. Beleza? Então, aqui as relações harmônicas, existem relações intraespecíficas, ou seja, dentro da mesma espécie, e também interespecíficas, com espécies diferentes. As relações harmônicas intraespecíficas da mesma espécie são as colônias e as sociedades. Por exemplo, colônias de algas, né? Você tem uma alga de uma determinada espécie e elas vão formar colônias. E sociedade também, uma relação entre a mesma espécie. Por exemplo, o ser humano vive em sociedade, as abelhas, formigas, eles formam sociedades interespecíficas, né? Ainda com uma harmônica, aquelas que trazem benefício, né? A gente tem o mutualismo, vamos entrar em detalhe sobre cada um deles, a protocooperação e o comensalismo. Entre as relações desarmônicas, aquelas que trazem prejuízo, também tem entre a mesma espécie, até escrever aqui, mesma espécie, e aqui espécies diferentes. Então, entre as relações desarmônicas da mesma espécie, a gente tem a competição, certo? Competição intraespecífica, o ser humano compete com ele mesmo, certo? Seja por trabalho, seja por entrar no Enem, em um vestibular, isso é uma competição, certo? Uma competição desarmônica. Infelizmente, né? Às vezes a gente tem um próprio colega aí, você quer, sei lá, entrar no mesmo curso, na mesma faculdade, e ele acaba se tornando o seu competidor, né? Então você tem uma relação em que há um prejuízo, né, que os dois podem acabar entrando, mas pode ser que é uma a mais para competir, certo? Mas
populações, por exemplo, de aves, se essa população aumenta muito, eles vão competir por alimento. Então, por exemplo, leão, isso é muito comum, leão, não que é comum, isso é comum em várias espécies, mas é famoso, digamos assim. Você tem dois leões machos, ou seja, da mesma espécie, eles competem pela mesma área ali, para ter fêmea, para ter mais alimentos, né? E canibalismo, quando um come o outro, né? Então aí a relação, quando um caça um indivíduo da mesma espécie, a gente chama isso de canibalismo. Interespecífico, ou seja, de espécie diferente, é competição entre espécies diferentes. Por exemplo, você tem a população de leão e hiena. E são de espécies diferentes e eles estão atrás de alimentos. O que acontece? Às vezes tem um alimento lá, o leão caça, vem um bando de hiena e rouba aquele alimento dele. Né? Então eles vão competir por um mesmo espaço, para a mesma coisa que eles querem. O predatismo, né, que é a relação de um animal comer a presa, de atrás de uma presa, então existe uma desarmonia aí, nisso daí, a presa que vai tentar fugir e o predador que vai tentar comer. O parasitismo, que é doença, basicamente é doença, então você tem o parasita e o hospedeiro, por exemplo, a dengue, que é um vírus, e o ser humano, que é um hospedeiro, entre a tênia, que vai causar a teníase, que a tênia seria o parasita, e o ser humano, o hospedeiro. Então é uma relação de doença. O amensalismo, certo? E o esclavagismo. Nós vamos entrar em detalhe agora em cada uma delas. Bom, a colônia, certo? Que é uma relação intraespecífica harmônica. A colônia são associações entre indivíduos da mesma espécie unidos fisicamente entre si, podendo ou não ocorrer divisão de trabalho. Né? Como exemplo, a gente tem os corais, bactérias como Streptococcus e caravela, que é um exemplo de que são as águas, é um tipo de água viva, né? Que é um quinidário. Sociedade, que é um pouco mais sofisticado, digamos assim, são associações de indivíduos da mesma espécie organizados de modo cooperativo e não ligados anatomicamente, certo? Como pode acontecer aqui nas bactérias. Então tem a sociedade de insetos, como abelhas, formiga, vespa. Na sociedade das abelhas, as funções dos indivíduos são bem definidas, né? Havendo 3 castas sociais, como a da rainha, a do zangão, que tem como função aí fecundar a rainha, e as operárias, que é que faz o trabalho de alimentar, de buscar alimento aí para toda a colmeia. Aqui a gente tem também um exemplo, aqui uma foto de uma colônia, de uma caravela, certo? A gente tem aqui um flutuador, os alimentadores e os protetores, ok? Todos eles aqui são indivíduos diferentes. Aqui na sociedade, né? Então, operárias alimentando aí as ninfas, alimentando a futura rainha com geleia real. E aqui uma diferença anatômica, né? A operária, que é um pouquinho menor, o zangão, que é o macho que faz sexo com a rainha, né? Para gerar toda a prole. Aí no caso, a rainha maior. Bom, o mutualismo é a associação entre indivíduos da mesma espécie necessária à sobrevivência dos participantes e que beneficia ambos. Como exemplo, a gente tem os líquens, associação entre algas e cianobactérias, a bacteriorrhiza, que é a associação formada por bactérias do gênero Rhizobium com as raízes de leguminosas aí, onde elas vão assimilar o nitrogênio e aí de certa forma vai acontecer assim, as bactérias vão ganhar nutrientes e a planta vai ganhar nitrogênio, certo? Na forma de sal mineral, que vai ser um nutriente também importante no desenvolvimento da planta. E a relação de herbivoria e protozoários, certo? A protocooperação também, que é uma associação entre indivíduos de espécies diferentes em que ambos se beneficiam, mas a existência não é obrigatória, certo? Se não rolar, não rolou, os dois ali vivem, continuam vivendo. Mas se rolar, vai ser bom para os dois, entendeu? Como nesse caso aqui, em que a ave vai lá no antílope e ele tá cheio de insetos que incomodam ele pra caramba, que enche o saco dele. E para as aves aqui, é comida. Então para ele é bom por quê? Porque é comida. E pro antílope é bom porque,
se livra desses insetos, desses carrapatos chatos aí para mim, certo? Como exemplo, a gente tem o paguro e a anema do mar, a concha aqui, ele vai se aproveitar aí dessa concha, e aí um vai ganhar transporte e o outro vai ganhar proteção, certo? O paguro é um crustáceo, a anêmona do mar, a anêmona do mar vai dar proteção para ele por causa lá dos quinidócitos, e então vai proteger o paguro e ela vai ficar circulando aí pelo ambiente e ganha proteção. Aqui, né, o cérvoro e o pássaro anu, pássaro palito e o jacaré, que é um exemplo clássico também, insetos polinizadores e angiospermas, aí na disseminação de pólen pelas angiospermas. A gente também tem o comensalismo, que é uma associação, aqui ainda em relações interespecíficas harmônicas, é a associação entre espécies diferentes, na qual uma espécie é beneficiada pela outra sem causar prejuízo, sem causar prejuízo a uma, mas outra tem um benefício, ok? Então uma não está indiferente, mas a outra para outra é legal. Para um, tipo, tanto faz, quer ficar aí, fica. Fala assim, beleza, então posso cair, então beleza, vai ser bom para mim. Beleza, você não vai estar mexendo o saco, então certo. Então o comensalismo típico aqui é a relação em que uma espécie se alimenta de restos alimentares de outra sem prejudicar. Como exemplo, abutres que se alimentam de restos de presas de leão, certo? Na hora que o leão fala assim, tô nem aí mais para essa comida aí, já não quero mais mesmo. Para mim é indiferente, se deixar aí, tanto faz, mas se vocês comerem para mim, tanto faz, para mim é indiferente. Também tem os tubarões, né, com determinados tipos de peixe. O inquilinismo, que é uma relação ecológica em que uma espécie é inquilina, vive sobre o interior de uma espécie hospedeira, sem prejudicá-la. Ok? É muito comum nos vegetais, e nos vegetais ela recebe o nome de epifitismo. Então é bastante comum. Se você mora em zona de Mata Atlântica, se você olhar uma árvore, você pode ser que você encontre bromélias simplesmente lá, epifitando diversos tipos de árvores. A forésia, que é a relação, essa aqui é um pouquinho mais desconhecido, é uma relação na qual uma espécie usa a outra como meio de transporte. Exemplo, tubarão e rêmoras. E aqui, relações desarmônicas, né? A competição intraespecífica, ou seja, da mesma espécie. Então a gente tem um exemplo, né? São da mesma espécie e eles estão aqui brigando por causa de mulher, rapaz. Olha o que as mulheres fazem aí, né? Então faz os bichinhos brigar. Ocorre em indivíduos da mesma espécie e é motivada por disputa de território, alimento e sexo, certo? Pra aquela fêmea olhar e falar assim, caraca, meu irmão, tu é mais forte, até gostoso mesmo, hein? Eu vou dar pra você. E é assim mesmo, certo? Então é um dos motivos, certo? Então, um motivo bem forte aí para indivíduos da mesma espécie competirem. E a competição também é um fator que regula o tamanho da população, ok? E o canibalismo, que é a relação no qual o organismo se alimenta de outro indivíduo da mesma espécie. Como exemplo, aí tem um louva-a-Deus, a aranha viúva negra, né? O macho vai lá, fecunda ela, né? Dá os seus espermas, e aí logo depois de ter satisfeito os seus desejos reprodutivos, sexuais, a viúva negra, daí vem o nome, ela vai lá e come o macho. Relações interespecíficas, ou seja, de espécies diferentes e que causam prejuízo, a gente tem a competição interespecífica, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, e geralmente ocorre quando duas espécies apresentam sobreposição de nicho ecológico. Por exemplo, o leão e a hiena, né? Então eles têm os mesmos costumes, eles vivem no mesmo território, se alimentam dos mesmos animais, então isso é uma competição interespecífica. A disputa pelo mesmo recurso ambiental é um importante fator também no controle de população. Quando uma competição é muito severa, uma das espécies pode ser eliminada, né, extinta daquele local ou do planeta Terra. Né, ela pode ser também obrigada a emigrar. No caso, ela não é extinta do planeta Terra, né, ela vai ser extinta somente daquele local.
a introdução de espécies exóticas, ou seja, de espécies que não evoluíram ali naquele local, certo? Elas não são dali, certo? Tem causado graves impactos ambientais devido ao fato dessas espécies competirem pelo mesmo recurso que as espécies nativas. Aqui um quadro de espécie de uma competição interespecífica. A gente tem um Paramércio aurelia, que quando ele está sozinha, sozinha não, né? Bom, não sei, né? Não sei que opção que ele escolheu, mas quando ele está aqui, ele apresenta essa curva de crescimento. Quando está o Caudatum, ele apresenta essa curva de crescimento, e quando os dois são colocados no meio ambiente, apesar do Paramércio aurelia ter aparentemente um desenvolvimento melhor, mas você vê que há uma, comparando aqui, né, existe uma influência, e para o Caudatum há um desequilíbrio bem evidente aí. Bom, o predatismo, né, ocorre quando organismos predadores matam indivíduos da população de presas para se alimentarem, né, como leões caçando girafas, ou antílopes, ou gnus, enfim. A relação presa-predador pode ser também um fator de pode ser não, é um fator que regula a densidade populacional. Vai na outra aula, certo? Que aí eu estou falando melhor sobre, mais especificamente, em mais detalhes, o que é densidade populacional. Então aqui a gente tem o número de indivíduos de uma presa. Quando o número dessa presa aumenta, certo? Logo atrás, aumentou o número de presa? Tem mais predador aí também aumentando. Então o que acontece? O número de predador aumenta, aí o que acontece? O predador começa a comer as presas, elas começam a diminuir. Como elas começam a diminuir, certo? Os predadores também começam a diminuir por falta de alimento. Aí exemplos de predatismo, ok? Talvez a relação ecológica mais famosa e a mais evidente da natureza, é uma das mais tratadas aí pelos documentários, e elas acontecem tanto no mundo micro quanto no mundo macro ecológico. O parasitismo, quando eu falo de parasitismo, estou falando de doenças, certo? Certos tipos de doenças. É a relação na qual uma das espécies, o parasita, obtém nutrientes e moradia no corpo de indivíduos da espécie hospedeira. Então eu tenho aí basicamente o endoparasita e o ectoparasita, certo? O parasita, o endo, que é de dentro, né, vive no interior do corpo do hospedeiro, e o ecto vive na parte exterior, né? Ele vive na superfície do hospedeiro. Também outros aqui não tão conhecidos, o holoparasita e o hemiparasita. A planta parasita que obtém seiva bruta elaborada às custas da planta hospedeira. Exemplo, cipó-chumbo. E na hemiparasita, planta parasita que obtém somente seiva bruta às custas da planta hospedeira, certo? Aqui ela possui todos os nutrientes, enquanto aqui apenas uma parte dos nutrientes. O parasitismo também é um fator regulador no tamanho da população, e geralmente os parasitas não matam hospedeiros, porque a morte dele significaria também a morte dos parasitas. Então aí, relação de parasitismo, carrapato, ok? Se alimenta de sangue. A tênia, como eu havia falado, a erva passarinho, né? O cipó-chumbo e o adorável, o benedito, maravilhoso pernilongo. Tem aqui também o amensalismo, certo? Uma desarmônica interespecífica, também chamada de antibiose, que é uma espécie denominada inibidora, libera substâncias que impedem o crescimento da outra e a reprodução de outra, que é chamada amensal. Por exemplo, alga pirrófitas e animais marinhos, né? No caso da maré vermelha, aí um exemplo. Isso acontece também com a acerola. Eu tenho um pé de acerola aqui perto de casa, e as folhas dele são tóxicas para vários tipos de espécies, então dificilmente nasce, é difícil nascer ali embaixo do pé de acerola, ok? Por conta da antibiose, certo? Ele produz substâncias que vão dificultar o crescimento ou reprodução de outras espécies. O esclavização
esclavagismo, nomezinho bonito para dar para um filho, cara. O próximo filho que eu tiver vai se chamar esclavagismo. Nome lindo. Que é uma espécie que se beneficia do trabalho da outra. Exemplo, o chupim. Eu não sei se você já foi alguma vez chamado de chupim, ou já chamou alguém de chupim, né? Às vezes é sinônimo do cara folgado, né? Mas é isso que o chupim faz. Ele vai lá, uma outra espécie trabalha para ele, ele vai lá e ludibria outra espécie sem saber, né? Essa espécie o chupim, no caso, olha que bicho malandro, cara. O chupim vai lá, ele bota seu ovo no ninho de outra espécie e a outra espécie passa a chocar, né, pra ele, vai lá chocando, entendeu? Então, pô, mano, esse ovo aí, você não vai... o ovo é parecido, então choca aí pra mim, e a outra ave acaba fazendo o serviço dele. Bom, existem também outras formas também que tem a ver aí com adaptação, como a camuflagem e o mimetismo. Certa camuflagem um tipo de adaptação na qual o organismo se parece com o ambiente e aí vai confundir o seu predador, né, seja um na cor ou na forma ou em ambos. E o mimetismo que ele imita mesmo, né? Mimetismo vem de imitar. É uma forma de adaptação na qual uma espécie se beneficia por se assemelhar a outra. Por exemplo, a viceróia é uma espécie venenosa e a monarca, se parecendo com ela, as aves não vão se alimentar, porque sabem que esse tipo de espécie aqui é venenosa, ela não é, ela seria um alimento para a ave, né? Então ela acaba se beneficiando. Aí outras formas de mimetismo, aquilo que eu havia dito para você, então ela se alimenta, por exemplo, lá de uma abelha, que é uma abelha não, uma borboleta que é venenosa, esse pássaro vai aprender, vai passar mal com isso, e aí vem uma monarca que é parecida e fala assim, opa, tô em dúvida. A monarca não é venenosa, mas é quando vê, fala assim, rapaz, é melhor não comer não, que eu vou passar mal. Olha aqui, ó, né, um lagarto que parece uma cobra, então ele imita uma cobra, então para boa parte dos seres vivos a cobra é uma ameaça, certo? E aqui uma outra espécie, um inseto que se parece com uma folha, então pode ludibriar aí seu predador. O aposematismo, que ele faz um trabalho ao contrário, né? No caso dos animais aposemáticos, o que eles mais querem é aparecer, porque cores fortes significam mais ou menos um recado que ele está falando assim, olha, tá vendo essas cores fortes que eu tenho aqui? Isso é porque eu tenho um veneno, meu querido. Então se você me comer, você vai morrer, certo? Porque essas cores aqui eu consigo produzir elas porque eu tenho um veneno aqui. Então nem vem, meu bem, porque aqui você não tem, né? De uma forma bem interessante, aí também criam animais lindos. E para terminar, eu vou falar de sucessão ecológica. Sucessão ecológica nada mais é que um determinado lugar tem um grande sucesso, as espécies estão vivendo ali em harmonia, uhul, que beleza, que sucesso é esse? Não, não é nada disso, certo? Bom, mas se você quiser saber desse assunto, desse conceito também importantíssimo, você se liga aí no nosso canal, que em breve eu vou colocar, daqui acho que uns 2 ou 3 dias. Se já tiver colocado, é só ver aí no link aí embaixo, na descrição, que eu vou colocar também. E se assina aí no nosso canal, beleza? Que aí você fica sabendo na hora, assina a notificação para você ficar sabendo quando o vídeo foi postado na hora, certo? Qualquer dúvida, manda pra gente aí, fala o que você achou da aula. E é isso aí, meu irmão, até a próxima, e é nóis que heróis.